Quando a vida foge ao que planejamos, uma tempestade de perguntas vem à nossa cabeça. E só depois, com o tempo, entendemos que nossos filhos são especiais, a ponto de serem considerados verdadeiros heróis. Saber que nunca estamos sozinhos é o que nos motiva. Sem a estrutura, o carinho e a competência dos profissionais da equipe NEL, tantas belas histórias de vida não seriam possíveis de serem vividas e contadas. Helena nasceu com 38 semanas e 3 dias. A gente morava em Santo Antônio de Pádua e aparentemente nasceu uma criança saudável, né? Apesar de ter algumas intercorrências no parto. Porém, ela chegou em casa, ficou 13 dias em casa. E ela tinha umas sensações de, tipo, ela parecia que desmaiava, né? Ela não conseguia mamar e ficava muito branquinha, chorava. Até que eu fui, né, na terceira vez que eu fui ao pediatra, eu expliquei, relatei para ele o que estava acontecendo. Ela ficou uns 2 dias na incubadora lá em Pádua. E apesar disso, a gente observou que ela tinha algo diferente. Entendeu? Então, assim, a gente já ficou naquela tensão, né? Porque a gente via que o olhinho dela era muito pequenininho, a orelhinha também era mal formada. Então, a gente já estava naquela expectativa. Então, quando eu cheguei aqui, que a gente foi tendo as notícias, cada dia era uma notícia. Um dia era, sua filha tem uma lesão neurológica, sua filha tem um sopro, sua filha tem isso, tem aquilo. Só que eu sempre acreditei nela. Então, apesar de eu escutar que a minha filha podia ter uma deficiência visual, apesar de eu escutar que a minha filha tinha uma deficiência auditiva, nem por isso eu deixei de trazer um brinquedinho, brincar com ela, nem por isso eu deixei de cantar para ela, né? Porque eu precisava acreditar nela. O maior baque para mim foi no dia que a gente teve o resultado da ressonância. Para mim foi um choque. Naquele momento que eu tive a notícia, eu me desliguei. Eu não sei mais o que o médico falou depois que ele falou assim, né? Que um filho assim era uma fatalidade pelo resultado, né? E eu lembro que a doutora Luciana falou assim para mim: vai para casa e se permite chorar, porque eu me dava uma de durona, né? Uma de forte. E aquele dia eu fui para casa porque eu não queria sentir pena dela. Ela tem síndrome de Goldenhar. É uma síndrome que gera várias lesões, né? Também chamada de óculo aurículo vertebral. A Helena veio com essa missão de mostrar para as pessoas que a gente precisa acreditar no impossível, né? Que nem tudo aquilo que as pessoas falam pra gente, a gente tem que acreditar, né? Então, ela é um presente de Deus não só para mim, mas para todas as pessoas que estão ao redor, entendeu? A Helena passou Natal e Ano Novo aqui. Então, assim, eu comprei o melhor vestido para ela, o mais lindo que tinha na loja, vermelho. No dia do Ano Novo eu comprei um prata para ela passar o Natal, o Ano Novo não comigo, mas com uma família que Deus escolheu para ela ficar aqui, entendeu? Então, assim, eu fiz amizades aqui, né? Tem profissionais aqui que são meus amigos até hoje, que me socorrem no aperto até hoje, né? Eu mando uma mensagem e me socorrem, né? Porque eles presenciaram o que Helena era e o que Helena é hoje. Chegou aqui com 39 centímetros, 2 quilos, 195, miudinha, e hoje está uma mocinha num andadorzinho dela, né? Do jeitinho dela, né? Não que eu aprendi que hoje eu vivo o mundo da Helena, não é o meu mundo, né? Eu tive que aprender isso, porque para que ela pudesse, não eu adaptar ela na minha vida, mas eu me adaptar ao jeitinho dela. E a equipe, assim, eu posso dizer assim que eles tiveram que acreditar na Helena junto com a gente, entendeu? Porque eu nunca vi um desânimo neles, né? E eu via que nos dias que às vezes a gente ficava meio para baixo, meio triste, né? Eles estavam para levantar, né? Thalita, a Helena é forte, vamos lá, dá o tempo dela, calma, né? Tinha técnicas, né? Uma que ficou assim, minha filha branca, minha branca, né? Então, assim, a gente via, a gente sentia, porque a gente só ia com o coração em paz, embora, porque eu sabia que tinha ali pessoas para cuidar dela. E pessoas que cuidavam com amor, porque você sentia que é amor aquilo, né? Quem não ama não trabalha aqui. Você precisa amar. E eu, como mãe, eu senti esse amor, por isso que eu ia em paz,
Eu ia com meu coração em paz. Claro que eu queria ir para casa levar minha filha, lógico. Mas eu ia com meu coração em paz, porque eu sabia que aqui tinha pessoas que iam cuidar muito bem dela. A gente tem todo o direito de ficar triste, né? A gente tem todo o direito de chorar, como é bom chorar, né? Mas a gente não pode deixar de acreditar. A gente precisa acreditar, a gente precisa amar a todo instante, né? Não importa a circunstância. Eu agradeço a todo instante, assim, a Deus por Deus ter colocado a minha filha nessa UTI, entendeu? Por Helena ter vindo pra cá. Porque é uma equipe sensacional. Eles são canais da graça de Deus para aquelas crianças, entendeu? Eles são isso. Eu sentia isso, essa segurança. Por quê? Porque eles lutam, né? Não importa o diagnóstico. Eles estão ali para amar, e esse amor transborda, né? É um amor que transborda, não é um amor que você não consegue ver. Transborda no olhar, transborda no sorrir, transborda no cuidar. Então, assim, eu agradeço a Deus porque eles foram canais da graça de Deus para minha filha. O William nasceu, foi considerado um prematuro extremo. Ele nasceu com 6 meses e 2 dias. Eu cheguei na Lília Neves no sábado de carnaval, já em trabalho de parto. E desesperado, porque eu sabia que não estava na hora. E aí o médico me atendeu e falou: olha, mãe, você entrou em trabalho de parto. Vamos tentar segurar esse bebê pelo menos por mais uma semana. Aí foi aplicado umas injeções para amadurecer o pulmão. Só que no domingo de carnaval eu tive hemorragia e muita dor. E aí o médico falou: olha, agora não tem mais jeito. Falou pra mim e pro meu marido: não posso arriscar perder os dois e vou tirar. E foi feito. Foi feita uma cesárea. E aí o William nasceu. A princípio era só um pulmão muito prematuro. Além dele ser considerado um bebê, né, prematuro extremo, o pulmão estava bem prematuro. E aí, né, ele ficou na UTI, com 11 dias ele estava pesando 900 gramas, descobriu uma hemorragia pulmonar por causa da prematuridade. Essa hemorragia só ia parar com uma cirurgia cardíaca. E aí, como fazer uma cirurgia cardíaca num bebê com 900 gramas? Muito complicado. E aí era assim: vamos esperar ele ganhar peso. E esperamos 12 dias. Só que ele não ganhava, porque tinha uma infecção. Então a hemorragia só foi aumentando. Aí era operar ou operar. A equipe chegou e resolveu fazer a cirurgia. Foi feita dentro da UTI mesmo, né? Ele, depois dessa cirurgia, que ele começou a recuperar. Então, no início foi muito complicado, porque assim, a gente tem um bebê e quer levar para casa, né? É o natural. E aí vem alguém que você nunca viu antes, né? Que é aquela equipe toda, e diz assim: olha, não vai. Você vai, mas o bebê vai ficar. Aí você fica: meu Deus, eu vou deixar meu filho com uma pessoa que eu não conheço, né? Com um monte de gente que eu não conheço, e sem ter certeza se um dia ele vai para casa. Teve um momento que foi um momento de desespero mesmo, porque foi um dia muito complicado. O William já não tinha mais veias para pegar. Eu acho que aquele momento foi o pior, porque foi o primeiro momento também que meu marido me viu chorando. E ele entrou em desespero, porque até aí eu estava assim: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só que eu cheguei na UTI para entrar para ver meu filho, 15 para as 7 da manhã. Só consegui entrar 11 horas, porque eu não podia ver o que estava acontecendo com ele, porque não tinha mais onde a equipe furar. Aí a enfermeira saiu e falou para mim: mãe, entra, né, e vê seu filho, depois a gente vai tentar de novo encontrar a veia. E eu entrei e ele era desse tamaninho, um pacotinho de feijão, eu falo. Era o meu pacotinho de feijão que estava ali, era 1 quilo. E eu não podia nem tocar,
Eu toquei no meu filho, ele tinha 47 dias. Eu não tocava nele, não tocava. E ele estava soluçando, porque já tinha sido muito furado, mas não tinha outro jeito. Não tinha, aquele sofrimento era inevitável. E ele veio para o meu colo com 53 dias. Foi a primeira vez que meu filho veio para o meu colo. Com 67 dias o William teve alta. Eu sempre falo, e eu não vou cansar de falar isso nunca. Essa equipe é uma equipe que não vai sair da nossa vida nunca mais. Eu sei que já mudou, né, tem outros médicos, mas essa casa é a primeira casa do meu filho. Já até mudou de prédio, mas o coração é o mesmo. E eu sou muito agradecida a Deus por ter colocado essa equipe na nossa vida, porque foi um domingo de carnaval. E eu tenho certeza, eu fui atendido pelos melhores, assim, porque eles estavam aqui. É acreditar, ter fé em Deus, deixar Deus agir. Porque muitas vezes eu ouvi assim, mãezinha, a gente está fazendo o possível. Aí eu respondia, pode continuar fazendo o possível, porque o impossível Deus já está fazendo. Teve um dia que eu fui convidada para falar para um grupo de mães e eu levei o William. Ele era bem pequenininho, mas ele já falava tudo, bastante, já cantava. E ele entrou no auditório e me interrompeu, né? Porque ele chegou cantando assim, eu tenho tanto para lhe falar. É isso. Foi o William que falou, então ele tem toda a razão. Obrigada, muito obrigada. O Vitor nasceu de 37 semanas. Ele teve asfixia perinatal, teve sepsis, teve pneumotórax e ficou 15 dias internado na UTI. Ficou entubado, depois foi pro CPAP nasal. Até ele reagir sozinho, né, filho? Conseguir respirar sozinho. Ele ficou 15 dias na UTI, foi avassalador. Eu tive ele no dia 24, aí no dia 25 foi que ele começou a ficar roxinho. Aí ele desceu pra UTI e ficou 15 dias. Eu fui embora, aquele drama todo, e ele ficou. No primeiro momento, eu achei que eu ia enlouquecer, porque o parto dele foi cesariana. Eu chorava, pedia pro meu marido segurar minha barriga, onde estavam os pontos, e chorando, e querendo tossir. Eu cheguei em casa, minha cabeça confusa. Na hora de sair daqui foi o grande drama. Eu não queria sair de jeito nenhum do hospital. Queria ficar de qualquer jeito, porque eu sabia que ele ia ter que ficar, mas não deu pra ficar, né? A médica teve que me dar alta. No dia seguinte que eu tive alta e vi ele entubado, foi fim. Foi horrível. Logo assim que eu vi ele entubado, meu Deus, eu cheguei em casa, liguei pra minha mãe desesperada, eu achava que não ia dar. Não gosto nem de lembrar. Foi horrível. Ele foi muito, assim, planejado. A gente imaginou que ia dar tudo certo, mas na hora deu tudo errado. Né, filha? Na hora deu tudo errado. Foi assim, no início a gente chegava, a médica tá em estado crítico, tem que pedir a Deus pro pneumotórax não aumentar, aquela aflição toda, mas com os dias ele foi melhorando. Aí depois tirou o tubo. Depois de 5 dias, aí foi pro CPAP nasal. Eram pequenas coisas, mas era muita mudança. Foi tirando ele do coma induzido. Ele começou se mexendo, a gente começou vendo ele se mexendo. Até no dia que a gente chegou, que ele tava no CPAP nasal, eu comecei passando mal porque ele ficou agoniado, ele se batia, ele queria chorar. Mas ele tava melhorando, mas eu fiquei desesperada. Eu queria pegar, botar no colo, ninar, dar peito, queria fazer de tudo. No dia que falaram que ele podia ir no peito, eu fiquei muito alegre. Fiquei muito alegre. Eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Depois que falaram que ele podia pegar no peito e se ele conseguisse sugar,
ele ia poder ficar mamando no peito e logo teria alta, foi tudo. A gente ficou muito alegre. Na noite que ele teve alta, no dia 8 de julho, eu não dormi. Eu chorei a noite toda. A noite toda, ansiosa. Na foto até que a gente tira da alta, eu tô com a cara toda inchada. De tanto que eu chorei. De tão feliz que a gente estava. Meu marido também, aquela ansiedade. Foi muito bom. A família, todo mundo esperando. O primeiro aniversário, né, filho? Quando chegou em casa, teve festinha. Né, amor? Meu amor. Lindo. Conversador, tá vendo? Meu amor é só de mamãe, amor de Deus. É o que, filho? É o que, amor? Foi eles que me animavam pra vir aqui, falavam, isso vai passar, ele não é o primeiro, ele não é o último, tudo vai ficar bem. Você tem que acreditar, não fica assim, que tudo vai passar. Foi uma força, um ânimo pra mim ter coragem de acordar todo dia. Ele teve muitas mães aqui. Teve até um enfermeiro que eu falava, é o pai e mãe de Vitor. Muita gratidão, infinita gratidão. Eu nunca me esqueço de nenhum deles. Mesmo eu não sabendo o nome, às vezes quando a gente vai deitar, eu oro por eles, peço para Deus abençoar a família deles do jeito que eles abençoaram a minha. Foram os meus olhos e as minhas mãos. Eu até imagino essas coisas. Quantos bebês de antigamente morreram, infelizmente, porque eu não tinha nada disso. Eu acho que não teria chance. Eu sempre penso isso. Os bebês de antigamente não tiveram isso que meu filho teve. Graças a Deus ele teve. Eu fiquei grávida e foi uma gestação gemelar. Até então tava tudo bem, acompanhando direitinho. E eu comecei a passar mal. Aí fiquei internada aqui, tive alta, voltei a ser internada. E o meu médico entrou de plantão, o Dr. Gustavo, e pediu que a equipe se reunisse para decidir qual era o meu caso. E ele falou, Thaís, fizemos ultrassom e o líquido amniótico tá baixo, o que é normal no final da gestação, mas os filhos querem nascer. E se eles querem nascer é porque alguma coisa está acontecendo. E na hora do parto, que foram ver que as minhas duas bolsas, porque eles são de placentas diferentes, as duas bolsas tinham rompido na parte de cima. Então ninguém percebeu e ainda estava com líquido. O contato do líquido amniótico com o meu útero formou uma infecção e entrou nas duas bolsas. Então, naquele momento, na hora do parto, o médico falou, corre porque ele já tá fedendo. Então já correram com o Pedro, que foi o primeiro, e tiraram o Davi. Então eles tiveram infecção. E eu ainda fiquei mais um tempo internado porque eu corri o risco de perder o útero por causa da infecção também. Então eles fizeram 10 dias de antibiótico e eu mais 10 dias internado fazendo antibiótico também. Aquela decisão naquele dia foi assim, salvou a minha vida pra sempre. A gente não sabia o que ia acontecer. O médico, meu marido, voltou e ele falou, a gente faz tudo, mas salva a mulher. E ouvir aquilo é muito difícil, né? Então, assim, a equipe foi muito boa, assim, não só profissionalmente, mas com cuidado humano comigo naquele momento, entendeu? Eu fiquei num quarto que era compartilhado, então eu via todo mundo chegando, tendo filho, ficando com o bebê no quarto, e eu não tinha os meus filhos junto comigo. Então todo mundo vinha, ia embora, e eu lá com os meus filhos na UTI, entendeu? Então chegou um momento que eu fiquei desesperada. Eu queria por toda lei ir embora, e os médicos vinham, conversavam comigo, falavam, Thaís, se você fizer antibiótico em casa, tomar o antibiótico, você pode perder seu útero, você tem que fazer um antibiótico injetável, então você precisa ficar aqui internada, pelo menos uma semana, porque eu via a UTI como uma coisa muito ruim, mas era aquilo que ia salvar meus filhos. Então, ao mesmo tempo que é um local muito ruim de você falar, UTI, era o melhor local que eles deveriam estar. Porque o meu útero já não era
um melhor lugar, porque já estavam com infecção. Então a gente se culpa muito, eu acho que a mãe de prematuro se culpa muito de não ter chegado até o final da gestação. O momento mais difícil pra mim foi ver eles pela primeira vez. Porque na hora que eles nasceram, não deu tempo. Eu falava, quantos quilos eles nasceram? Porque eu tinha uma noção, né, do que poderia acontecer. Quantos quilos com centímetros? Aí meu marido falou, e com o peso deles, tecnicamente, na minha cabeça, tava bom. Eles nasceram com peso bom para crianças que são gêmeos e 31 semanas. Mas na hora de ver, que é muito pequeno, eu fiquei desesperada. Com 1 semana eu consegui pegar eles no colo e eles ficaram na sonda ainda até completar 2 quilos. Veio o Davi primeiro, depois veio o Pedro. Então, quando eles começaram a amamentar, por quê? A gente conseguia ter aquele contato, pegar no colo, tudo. Então, aquele momento que começou a engordar mais, depois que eles começaram a mamar no peito, aí eu já fiquei mais tranquila, eu já sabia que era uma questão de tempo. E a primeira semana também, eles fizeram a infecção, só que só precisaram tomar antibiótico 1 semana. A infecção acabou. Então era só o fato de engordar. E aí foi quando eu comecei a amamentar, eu já sabia que era só engordar e eles iam sair. Tem que ter paciência, porque numa situação dessa de UTI, você fica com o psicológico muito abalado, mas você não pode, porque você tem que passar força para a criança, porque elas sentem. Se você fica desesperado, o leite some e ela precisa do seu leite materno. Eu sabia que lá era o melhor lugar para eles estarem. A gente sente muita confiança nos profissionais, na limpeza, em qualquer coisa lá dentro, assim, dos procedimentos. Então eu acho que as mães confiam muito nesse trabalho, entendeu? De que vai estar lá, porque são essas pequenas coisas. Os meus ficaram no CPAP e eles tiravam, então tinha que ir lá e colocar. Eles ficaram no banho de luz, que tem que ficar com a venda nos olhos, porque a luz é muito forte, pode afetar a visão. De ter aquele cuidado de ficar vendo se não tirou, porque era uma consequência que ia ser para a vida toda. Então esses pequenos detalhes fazem a diferença de quem só tá lá para cuidar, com amor, entendeu? De estar lá o tempo todo para vigiar esses detalhezinhos. É só agradecer mesmo. Bom, quando eu fiz 30 semanas, depois de 3 dias, a minha bolsa estourou. Aí foi um desespero enorme. Aí eu procurei um outro hospital que me atendeu, sendo que não tinha vaga na UTI para ela, na UTI neonatal. Que ela precisava de um respirador assim que ela nascesse, e não tinha. Aí meu marido conseguiu uma transferência, que eu vim pra cá, e aí fiz o meu parto, né, a cesariana. Ela foi pra UTI, eu fiquei internada, como normal, né. Fiquei um dia, aí eu vi ela, fiquei bem chocada, porque ela nasceu de 7 meses. E ela estava bem pequena, respirava muito fraquinha. E eu achei que ela não fosse resistir, porque ela estava muito sem ar. Eu fico emocionada lembrar. E eu falei assim, minha filha tá morrendo. Na hora. E depois ela foi melhorando, a equipe boa, competente, profissionais maravilhosos, que se a gente pudesse beijava um por um, mas é muita gente que a gente tem contato. E ela foi melhorando, foi tirando um aparelhinho, foi tirando outro, e aparelho que faz aquele barulho te assusta muito, tudo aquele monte de barulho. E eu muito assustada, né? Não estava acostumada, nunca vi isso, era um mundo novo, né? Aí, e foi tudo muito rápido. E ela foi melhorando, se fortalecendo. E hoje ela tá aí, firme, saiu, foi passou por muito processo, né? Mas 50 dias foi completo que ela ficou aqui. Quando ela foi pra pré-alta foi uma alegria enorme,
Que a pré-alta pra gente, pra nós mães, né? É assim, ai, minha filha tá quase vindo pra casa. E é tudo que a gente quer. E eu perguntava à minha acompanhante, que foi minha sogra, que ficou comigo no quarto, como é que ela tava, mas eu senti que estavam escondendo de mim, porque eu tava debilitada, né? Eles não queriam passar pra mim o que realmente estava acontecendo. E eu não podia ficar aqui. E eu queria ficar lá embaixo, no banco, na cadeira. E eu não podia ficar. Eu tinha que ir para casa. O pior não foi sair daqui de dentro do hospital. O pior foi entrar dentro da minha casa. Ver o bercinho dela. Ver as coisas dela. E você pensa um monte de coisa. Foi quando eu recebi uma notícia que a saturação caiu. Eu não sabia nem o que era saturação. Só que a palavra caiu, para mim, já me deu um pânico muito grande. E ela não teve nenhum problema enquanto ela passou por aqui. Só isso que falaram pra mim, por ela ser muito fraca, né? Eles têm muito cuidado em falar as coisas com você. São diretos, mas uma cautela, sabe? E eles abraçam as mães. Eu fui muito bem recebida aqui pela equipe toda, médicos. Eles não excluem. Eles não dividem, assim, essa mãe veio de tal lugar, essa mãe é assim, essa mãe tem um plano assim, e, entendeu? Ali é todo bebês iguais. Eles cuidam da mesma forma, as mães, eles tratam da mesma forma. Assim, e quando ela pôde respirar o ambiente, esse pra mim foi o essencial. Ela poder respirar, o ar, desligou a incubadora, ela não tinha mais o ar controlado, era o ambiente. Eu achei que ali ela estava quase preparada. Acho que as 3 palavras que eu aprendi nessa caminhada é força, foco e fé. Eu me apeguei muito a isso e dá certo, porque a gente é um desespero no começo, é uma loucura durante, é uma tristeza quase no final, mas é um misto de muito sentimento ali. Mas o final sempre dá certo. A gente confiando, entendeu? Acreditando no trabalho dos profissionais daqui, né? A gente acreditando, tendo fé também. E deixar para chorar depois, de felicidade, de nervoso. Mas depois que segurar eles em colo, levar para casa, aí a gente se desmancha mesmo. Eu queria só agradecer. A palavra que a gente tem é agradecimento, porque eles praticamente, salvando a vida da minha filha, salvaram a minha. Tem um pedacinho de mim. Então não tem palavra para falar de uma pessoa que salvou a minha filha. Pessoas, né, que salvaram. Porque todo dia ela estava com uma pessoa, aí no outro dia ela estava com outra. Então foram todos eles que salvaram a minha filha. Eu queria agradecer. Muito obrigada, é o que eu posso falar. Foi quando descobri que eu tinha trombofilia hereditária. Que para eu ter uma gestação, eu teria que tomar injeção de anticoagulante todo dia na minha barriga. Aí a gente começou a tentar engravidar. Logo assim, um mês só tomando injeções 2 vezes ao dia, eu engravidei. A Beatriz quis vir com 6 meses de coisas, com 27 semanas, quase 7 meses. Aí a gente veio pra cá e eu fiquei naquela, todo mundo chorando, que pensou assim, mais uma gravidez perdida, né? Porque eu já tinha passado por 3. Eu não tenho pra onde correr. Eu tenho que estar aqui agora, daqui ela vai pra UTI. A única coisa que vinha na minha cabeça é que ela iria pra UTI. E assim foi, nasceu com 905 gramas. E foi pra UTI, eu não a vi, né? Eu não cheguei a ver não, só ouvi o choro. O que me tranquilizou é que a Beatriz nasceu chorando. Nasceu chorando aos berros, a médica, foi até a doutora Clícia, falou assim, você tá ouvindo o choro? Eu falei, tô. Ela nasceu, tá direitinha, mas por conta do peso, da quantidade de semanas, ela vai ter que UTI. Não, eu já tava ciente daquilo. Aí um dia eu cheguei, tava bem, no outro dia eu cheguei, ela tava entubada.
que ela já estava já tinha sido entubada, e quando eu cheguei ela estava entubada. O meu chão saiu assim totalmente, né? Porque um dia você vê a sua filha bem, coradinha, no outro dia você vê a sua filha entubada ali, toda quietinha, quase não se mexia. Mas assim, se o pessoal da UTI não fosse tão acolhedor, e você vendo as pessoas mexendo com o seu filho ali, no caso a minha filha, me deu a total sensação, eu não me desesperava em nenhum momento. Tipo assim, eles estão fazendo o que é devido fazer. Quantas vezes que eu cheguei em casa, peguei meu marido chorando por conta disso. Eu falei, Felipe, ela tá no melhor lugar, a gente não tem pra onde correr, ela vai sair de lá. E ela saiu. Foi muito rápido, porque a Beatriz, logo assim que ela... Cheguei no dia de manhã, a enfermeira falou, ó, Beatriz chegou a 1,9 kg. Aí quando chega a 1,9 kg, a criança começa a sugar, a aprender a mamar, né, na chuquinha. Nesse dia a Beatriz começou a mamar na chuquinha. Pegou, mamou tudo direitinho. No outro dia a médica falou que ela podia mamar no peito. Aí no outro dia ela foi pra pré-alta, foi tudo assim muito rápido. De um dia pro outro, em 3 dias. Eu falei, quando ela foi pra pré-alta, tipo assim, minha filha vai sair daqui. Olha, eu não sei nem descrever o que eu senti que eu levar pra casa. Porque pra mim eu queria exibir minha filha pra todo mundo. Tipo assim, que ela é vitoriosa, que ela conseguiu. A gente conseguiu sair daqui. Nós 3 conseguimos sair daqui. Poxa, foi a melhor sensação chegar com ela, mostrar cada cômodo da casa pra ela, o quarto dela, o berço dela, tudo dela, mostrar pros meus pais, pros pais do meu marido, pras tias, pros tios. Foi a melhor sensação do mundo. É triste a criança estar lá na UTI, você ir pra casa e não levar ela pra casa. Mas pensa que daqui a alguns dias ou daqui a algum mês você vai estar com a criança nos braços em casa. Isso é só uma fase, vai passar. Hoje em dia, assim, a gente se encontra no corredor, mostro fotos de Beatriz para eles, mas agradecer, muito obrigada. Muito obrigada pela... Tem dia que nem precisava falar nada, mas só um olhar já dizia tudo. E esse olhar muitas das vezes compensava, era um olhar assim, que eu tô aqui para ajudar a sua filha, eu tô aqui para cuidar da sua filha. Então esse olhar, esse cuidado, esse negócio que tipo assim, parece que é com eles, que tá acontecendo é com eles. Isso não tem como agradecer, é só dizer obrigado, obrigado. Todos os dias a minha oração tem o pessoal da equipe da UTI, dos médicos, enfermeiro, o pessoal da limpeza, as recepcionistas, todo mundo. Só agradecer. Muito obrigada. A minha primeira filha, ela nasceu de 27 semanas e ela ficou 7 meses e meio na UTI. Eu tenho 2, eu tenho outra menina hoje com 10 meses. Ela nasceu com 525 gramas aproximadamente. E a gente foi levando a gravidez até então de uma forma normal. E a coisa começou a se complicando. No caso, ela nasceu prematura de cesárea, fui eu que tive a síndrome de HELPS. E tive falência renal, hepática, hipertensão e diabetes gestacional. E preciso fazer o parto dela. Como se fosse meu organismo se respondendo de uma forma ruim à gravidez. Fez o parto, 3 dias depois eu estava bem. Eu fiquei internada antes para ver ainda o que estava acontecendo, que até então a gente não sabia. E aí, como viu que a situação não tinha mais o que fazer, fez-se o parto. Na verdade, ela já tinha vindo pra cá e o meu parto foi lá nos plantadores. Ela veio pra cá imediatamente, eu não fiquei no mesmo hospital que ela. Mas, assim, a noção que eu tinha de pequenininha era aquelas bonequinhas que a gente brincava quando era criança. Não, é um bonequinho pequenininho, tudo bem, eu vou cuidar. E quando eu vi o que era um bebê pequenininho, eu me assustei bastante. Eu só consegui ver 3 dias depois, foi quando eu recebi a alta, que eu pude vir até aqui conhecer. E me indicaram a incubadora que ela estava e eu ia andando e eu não via nada. Então quando eu cheguei bem próximo, eu vi um bebê miudinho, enrolado em pano e algodão e vários fios e tubos e muito, muito, muito pequenininho. A mão era
minúscula, cabia na ponta do dedo a mãozinha dela inteira, muito pequena. Eu fiquei desencorajada porque eu não conhecia ainda nada do que estava acontecendo com ela, não sabia nada do que significava aquele monte de tubo, aquele monte de fio, e tive que aprender a lidar com aquilo, aprender a ver o meu bebê, que a gente imagina que é aquela coisa fofinha, gostosinha, que a gente quer pegar no colo, ver toda entubada, ver com acessos na cabeça, no braço, na barriga e sem poder tocar. Foi um momento muito difícil porque as chances dela eram mínimas, ela não respirava sozinha e a formação dela a gente via que não era completa, ela era um bebê muito frágil e tem que aprender a ver isso, porque no primeiro momento a gente não está preparado para ver essa cena. O momento mais difícil foi um dia que eu estava com ela no meu colo, já com o CPAP, tentando fazer o desmame. Ela estava com 3 meses e pouco, a gente estava tentando fazer o desmame dela e ela teve uma parada. Ela parou de respirar e o coração dela parou de bater no meu colo. Ela ficou completamente pretinha no meu colo e a doutora Luciana veio correndo, perguntando o que aconteceu e eu só estava no colo. Aí voltaram com ela para a incubadora, fizeram a reanimação e me pediram para sair. E eu não sabia se ia voltar a vê-la. E foi um momento mais difícil, porque eu vi ela sem vida nos meus braços. Ela ficou nesse estado por 14 minutos. Quando voltou, teve que ser novamente entubada e teve que fazer exames neurológicos, porque até então a gente não sabia o que isso tinha causado. E eu acho que ali, eu sei que ela teve outras paradas antes disso, mas ali ela estava comigo. Então, pra mim foi o momento mais difícil. Eu fui pra casa, eu falei com meu marido que eu não voltaria, porque eu tinha certeza que eu não encontraria ela mais. Eu vi a vida dela ir embora nos meus braços. Ela era ainda bem pequena, então no Dia das Mães eu cheguei aqui pra visitá-la e ela ainda era muito pequenininha, tinha 1 semana de vida ainda. E quando eu cheguei ela estava de fraldinha com um lacinho rosa no cabelo. Aí nesse momento eu cheguei e falei: meu amor, você tá arrumada para o Dia das Mães. E ela abriu os olhos e me olhou. Então nesse momento eu sabia que ela me queria tanto quanto eu a queria. Naquele momento eu sabia que nós éramos feitas uma para a outra. Não tinha mais como desistir. Ali ela me deu força para superar tudo, nós superamos juntos. A Imela teve um suporte muito grande dentro da UTI. Ela era um bebê realmente muito frágil. Em outra hipótese, eu acredito que ela não sobreviveria sem esse suporte. Então, quando eu chegava, tinha notícias médicas, mas também tinha notícias. Olha, hoje ela tomou banho. Olha, hoje ela aprontou. Então, a gente tinha essas mães tomando conta dela. Então, assim, até hoje, todas as enfermeiras, médicas e fisioterapeutas, quando encontram comigo, têm um carinho enorme por ela. A Amy hoje tem 5 anos, vai pra escola, faz balé, arrumou namorado na escola, dá um trabalho que é muito, muito, muito bagunceira. Agitada, canta, dança, vai a teatro, cinema. A Amy é uma criança normal. Então esse amor incondicional pra mãe de UTI, eu acho que ele é mais forte, sim. Porque você tem que amar independente de tudo. Independente do que você imaginou, independente do que você queria, independente do que as pessoas querem de você. Você tem que amar. Absurdamente amar. Muito obrigada. Eles me deram a minha filha. Não tem como, acho, agradecer por isso.
UTI Neonatal Nicola Albano, porque a gente sabe que o primeiro minuto de vida dura para sempre.